Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou atualmente estagiária do Atena Rede, estou no meu estágio básico 2, né, o segundo semestre, eu sou estagiária. Hoje vou coordenar a mesa AT e AMU em Intenções da Cidade. A gente tem falado já desde ontem, né, sobre a AT, e a rua ela é extremamente presente na AT, né? A AT não existe se não existir a rua. Mesmo que o AT aconteça todo dentro da casa do paciente, do usuário, do acompanhado, a rua está presente por um acompanhante também, não é só para acompanhado. A gente acaba descobrindo pedaços da cidade que provavelmente nunca descobriríamos se não fosse fazer parte da AT. E a cidade ela é reinventada todos os dias, tanto para o acompanhado quanto para o acompanhante. Eu vou chamar agora para compor a mesa a Débora Sereno, professora da PUC São Paulo. Raquel Prodízia Panizzi Fernandes, professora da UES Santiago. O Rafael Gomes de Oliveira, que é professor da Unicinos. Bom dia. Ela já me apresentou, Rafael, da Unicinos. Eu confesso assim que foi um pouco difícil preparar uma fala, né, pela questão do significado desse momento, ao menos para mim, né. Talvez alguns estejam entrando em contato recentemente, mas a história do AT se confunde muito com a minha trajetória pessoal dentro da psicologia, né. Então quero agradecer o convite, a Analice, a Vera. Acho que enfim, um momento de muita comemoração, né? 20 anos, mas também de muita reflexão, que é o que a gente tem visto aqui nesses 2 dias, né? Nesse compromisso que tem o Atena Rede com a produção de conhecimento. Eu acho que isso é super importante para marcar essa minha fala. Agradecer, então, também de estar aqui compondo com a Raquel, com a Débora, de novo, né? A gente estava, quando a Analice falou do plano que a gente montou há 10 anos atrás, que eu não tinha lembrado, né? Eu visualizei ele ontem, achei muito bonito, mas não lembrava, né? E foi uma produção bem bonita, coletiva, né? Com os acompanhados, né? Os acompanhantes. E há uns 10 anos atrás a gente estava discutindo a AT e cidade numa oficina com a Débora, com a Analice também, com o Maurício, no congresso de AT aqui também. Então, acho que é muito legal de novo essa pauta, né? 10 anos depois, estar de novo em contato com isso, assim, né? E a Marina também, que agradeço a Marina, conheci hoje também. Bom, como eu disse, foi difícil, bem confuso, né? Porque é muita coisa para falar nesse momento, assim. E tentei pensar um pouco a minha fala, inicialmente, falando que a gente tem muitas conquistas, eu acho, né? De ouvir ontem, por onde a gente está circulando, pensando a AT, acho que fala de uma maturidade também que a gente vem desenvolvendo e que também as políticas públicas, né, vem acontecendo e que de alguma forma impedem que todos esses retrocessos que a gente tem visto, principalmente a partir do golpe, né, a gente consiga fazer frente a isso. Acho que não tem como voltar atrás em relação a tudo que se caminhou. Então a gente está em 2018, aí, 40 anos da Alma Ata, 28 anos do SUS, 25 anos da lei do Rio Grande do Sul, da reforma psiquiátrica, tem uma trajetória aí traçada, né?
Bom, ao mesmo tempo que a gente está vivendo isso, né, da reconfiguração da rede de atenção psicossocial feita sem a participação da população, né, o sucateamento das políticas públicas, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, assim, né, porque isso é importante a gente discutir. É difícil mesmo fazer essa fala aí. Eu não estava brincando. Por que eu falo desses momentos aí que a gente está vivendo, assim, né? De toda essa produção que é social, né, que tem a ver com o sistema único de saúde, porque o AT, para mim, o primeiro contato com ele foi muito estranho. Tá? Tinha um grupo que a gente estava pensando acompanhamento terapêutico, e a gente foi no primeiro congresso de acompanhamento terapêutico na Argentina, acho que foi em 2001 isso. Não, 2001. Foi em 2001, e quando eu voltei do congresso, né, eu tinha minha formação também na Unicinos, e toda voltada para uma discussão com as políticas públicas, né, com o trabalho dentro do Sistema Único de Saúde, em relação à reforma psiquiátrica, desinstitucionalização, e eu não enxerguei isso lá. Né? Então eu não enxerguei isso lá, e quando eu retornei eu disse, mas será que é, né? Será que é por aí? Enfim, não consigo me ver muito, né? Muita experiência de AT voltada para a prática dentro das clínicas psiquiátricas, né? A prática do AT descontextualizada de algo relacionado à política pública, né? Muito mais no âmbito privativo, né? E, enfim, não conseguia me reconhecer. E aí foi interessante ouvir a Silvia Edith antes, né? Eu estava fazendo a minha orientação de trabalho de conclusão de curso na época com a Fátima Fischer, né? E aí ela disse, olha, tem um pessoal lá na URGS que está pensando no acompanhamento terapêutico, enfim. E aí eu me aproximei, então, né, através da Carol, conheci a Annalise. Logo depois, acho que foi em 2003, por aí. Na realidade foi num evento que ocorreu no Fórum Social Mundial, e lá na beira do rio, não lembra, né? Foi muito interessante, assim, eu disse, bom, é isso, né? É isso aí que eu tô procurando, né? Pensando até por aí, e aí, desde então a gente... Bom, daí depois eu fui fazer o mestrado com a Annalise, enfim, me aproximei na rede também, né? E a gente foi, quando a Annalise foi fazer o doutorado nela no Rio, a Carol me convidou então para a gente dar continuidade a uma capacitação, a uma formação continuada com o pessoal dos residenciais terapêuticos, né? Já faz um certo tempo isso. E isso foi antes mesmo de depois eu ir trabalhar com aquela equipe, né? E depois eu fui trabalhar com a equipe do Morada Viamão, residencial terapêutico. E o meu primeiro contato com eles, então, foi nesse trabalho, que era um trabalho desenvolvido pela AT na rede, né? Então, por isso que é meio confuso falar, porque, né, tem bastante história, de certa forma, para contar em relação a isso. Bom, vou contar um pouco, tá, para começar a entrar então na questão da AT e a cidade, o trabalho desenvolvido na desinstitucionalização de São Pedro, né? No período de 2011 até 2015. Então, eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico com uma proposta de pensar a desinstitucionalização, de atuar lá com a equipe com essa proposta, né?
fazendo uma propaganda também, está aqui no projetor, né, para quem depois quiser saber mais dessa experiência, o livro que a gente organizou através da Rede Unida, que conta um pouco a experiência da desinstituição, vários textos que contam a experiência da desinstitucionalização lá no São Pedro, mas não só, também tem outras experiências de outros estados, né? A Débora tem texto ali, a Ana também, né? Era sobre São Pedro também. Ah, tá. Tá bem. Sim, porque a Ana estava lá com a gente também, através da Escola de Saúde. Então, vou trazer um pouco essas cenas, porque eu acho que é algo que, para mim, é muito caro em relação quando vou pensar o AT, né? Pensar a prática do acompanhamento terapêutico e ver a importância dessa ferramenta no processo de desinstitucionalização. A experiência que eu tenho nessa área, né, ela me ensina de que é quase impossível, tá? E depois, em relação a talvez o trabalho em rede, a gente pode pensar um pouco nessa incorporação, né, do que o AT nos ensina, mas é quase impossível pensar desinstitucionalização sem pensar algo nos moldes do acompanhamento terapêutico. E aí eu vou trazer uma cena para exemplificar um pouco isso, tá? Que quando a gente chegou em 2011 lá, uma das primeiras ações que a gente fez no São Pedro foi de fazer um censo, né? A gente montou um instrumento e foi conversar com todos os moradores, né? Com todos os usuários de São Pedro, todos eles, tá? Para conhecer aquelas pessoas. E a gente se surpreendeu muito o quanto que havia um distanciamento, muitas vezes, das pessoas que acompanhavam aqueles sujeitos, né? Porque, por exemplo, dizia, não adianta entrevistar o fulano não fala, e a gente, às vezes, ficava uma tarde inteira batendo papo com o fulano, e o fulano falava assim, né? Por aí vai. Mas uma das coisas que a gente descobriu, porque aí a gente pegava a lista nominal das unidades, né, e ia atrás daquelas pessoas para conversar, uma cena que me marcou bastante foi uma usuária que ela estava presa dentro de um quarto. Ela estava em cárcere privado, estava encerrada dentro de um quartinho. Era o quarto que era chamado de SO, né, Sala de Observação. Era a sala de contenção. E aí a gente questionou, por que ela está presa, né? Quase 80 anos, uma senhora super simpática, né, bem tranquila. Por que ela está presa? Não, porque ela sai para o pátio e depois ela não volta sozinha. E sempre tem que ir alguém buscar. E às vezes o trabalhador está sozinho na unidade, não tem ninguém para ir buscar. Então a gente deixa ela ali, e ali a gente garante que ela vai almoçar, que ela vai tomar um café, que ela vai tomar medicação, né? Aquilo era visto como um cuidado, tá? Aquelas pessoas eram vistas como um cuidado. E aí a gente pensou, o que a gente faz com isso aí, né? A primeira coisa que a gente pensou é um acompanhamento terapêutico, né? Então, se ela quer sair, né, e ela sai e fica no pátio, eu acho que eu também ficaria no pátio o tempo todo, né? Vamos começar com o trabalho de AT. E a gente tinha todo um processo de pensar a alta daquelas pessoas, a saída daquelas pessoas, né, na área asilar, do hospital psiquiátrico. E curiosamente, de todas elas, né, eram 380 pessoas que moravam no hospital psiquiátrico naquela época. Curiosamente, essa pessoa foi uma das primeiras a sair. Porque a gente conseguiu estabelecer uma proximidade com ela, né, através da AT, que acompanhou ela. E eu não lembro se era a Dani, não. Através da AT, a gente conseguiu saber um pouco da história de vida dela e saber o porquê que ela gostava de ficar no pátio também, né? Ela gostava muito da coisa do
verde, das árvores, né? Ela tinha uma vida antes do hospital psiquiátrico, provavelmente ligada ao campo, né? Então ela sabia o nome de todas as árvores, né? Eu digo o nome, saber o que é um guapuravu, saber o que é flamboyant, saber o que é, enfim, né? E ficava ensinando a ter em relação à botânica, vamos dizer assim, né? E ela foi então depois para o residencial terapêutico, né? Viver no residencial, e aí ela sai, curiosamente, de uma experiência de trancafiamento, de cárcere privado, e vai direto para a liberdade. Depois a gente pensou, bom, como a gente pode traçar um projeto terapêutico para todas essas pessoas sem trabalhar com o acompanhamento terapêutico? Era praticamente impossível. E aí a gente pensou então, né, a Annalise também, a Annalise através da residência da URGS, a Ana Marcelac da Escola de Saúde Pública, em uma prática de desinstitucionalização, né, vinculada ao acompanhamento terapêutico. E foi muito interessante, a gente conseguiu então trabalhar o processo de saída das pessoas, né? Porque um dos enfrentamentos que a gente tinha era de que essa população aqui é tão idosa, ela já está há tanto tempo aqui, que essas pessoas não querem mais sair daqui, né? E aí a gente vai ver e não é isso, né? As pessoas querem sair, ninguém quer ficar dentro de um manicômio, ninguém quer ficar dentro de um hospital psiquiátrico. Agora, o que elas não viam talvez eram possibilidades de sair, insegurança. Elas já tinham ido para lá compulsoriamente, a maioria delas, quase a totalidade delas daria bem. Então, quando vem uma equipe oferecendo um lugar lá fora, ela lembra dessa experiência que ela ia ter de violência. E diz, para onde vão me levar? Então a gente tinha que construir essa saída com eles. Não tem ninguém que queira ficar lá. Agora a ferramenta a gente precisava descobrir qual era, tá? Essa é a primeira cena que eu trago, tá? Para pensar um pouco sobre isso, né? O que o AT pode contribuir dentro do espaço, né? Um espaço manicomial, um espaço de clausura, né? Um espaço de aprisionamento da loucura, né? Que é o hospital psiquiátrico. Bom, pegando uma esteira, então, agora entrando mais na cidade, saindo do manicômio, entrando na cidade, né? Pegando uma esteira em relação... 5 minutos, nossa! É pouco tempo. Falar um pouco assim dessa cidade que é uma cidade colonizada, né? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso na mesa anterior, né? Que é através de um trabalho de conclusão que eu estou orientando uma aluna, Luísa, e a gente aprende bastante também com essas experiências, né? Me ensinando muito sobre colonialidade e descolonialidade, né? E aí me ajudando a pensar a cidade enquanto algo colonizado, né? Ela já é pensada a partir de algo das cidades importadas, né? Lá de fora. Todas as cidades da América Latina nascem com essa marca da colonização. E aí é interessante a gente pensar também, eu lembrei muito em relação à mesa passada, de uma autora, que é a Maria Aparecida da Silva Bento, que vai contar também desse momento ali, que já existia uma população brasileira, né? Quando se começa a montar os manicômios, e isso coincide, né, com a abolição da escravatura, mesmo período histórico, e também a vinda de imigrantes brancos, né, para ser, de alguma forma, a população que vai estruturar esse novo país, né? Então, quando a gente chega num hospital psiquiátrico, a gente percebe, né, que a maioria da população ali dentro, e não a maioria como é fora, né? A maioria
quase 80% da população dentro dos hospitais psiquiátricos são populações negras, né? É algo para a gente pensar também. E aí, como descolonizar esse pensamento, né? Isso é um desafio. E eu acho que os usuários, eles nos ajudam muito, né? E a cidade também. Uma outra cena que eu lembrei é a de um outro usuário que a acompanhante terapêutica combina com ele de fazer uma saída, né? Começaram umas saídas progressivas, assim, no espaço da cidade, lá de dentro do hospital psiquiátrico. E ele tem um benefício, e daí eles combinam o que ele quer comprar, e ele resolve comprar revistas pornôs, né? Uma das primeiras coisas que ele resolve fazer com o dinheiro dele, né? E aí ela combina então de vir e ir para a banca, né? Ir para a banca de jornal. E ele está tão ansioso naquele dia que ele está com as roupas do hospital, aquelas roupas marcadas, né? O nome da unidade. E quando ela chega, ele diz: vambora, né? E ela diz: não quer trocar de roupa, não quer botar uma roupa sem marca? Não, vamos embora, vamos lá, vamos comprar, né? E ela dá uma insistida, daqui a pouco ela diz assim: tá, não, né? Vamos lá, vamos sair. E sai com ele, sai com aquelas roupas, e ele começa a reparar que todo mundo olha para ele, e ele diz assim: não dá para sair com roupa de louco mesmo, né, na rua. Todo mundo via que ele era do hospital psiquiátrico, né? Então, por mais que tenha aí um olhar, né, que é um olhar, né, da cidade, que é um olhar normatizante, vamos dizer assim, eu acho que tem algo, uma função aí que é importante também pensar. Depois eu quero discutir com vocês que função é essa. Eu não sei, né? Não sei colocar. E aí, a última cena que eu vou trazer, que é uma cena que pensa também que função esse sujeito que tem essa marca faz na cidade. Eu queria tomar liberdade, se eu tenho uma tempinha ainda, de poder ler, tá? Eu vou ler. Esse aqui é um capítulo que vai sair no livro dos 25 anos da reforma psiquiátrica, tá? Que vai ser nos 26 anos, na realidade, da lei estadual, né? Que é um capítulo que eu escrevi, que eu acompanhei, na realidade, eu me somei a Cristiane Liginic, é uma pessoa que também me ensina muito, e a gente pensou em escrever sobre essa cena que ela traz na dissertação dela, porque foi uma pessoa que tanto eu quanto ela acompanhamos em momentos diferentes, né? Ela acompanhou alguns anos atrás dentro do hospital psiquiátrico e eu acompanhei anos depois ela dentro do residencial terapêutico, né? Eu vou trazer a cena que ela traz da Rosa, que eu acho que encerra um pouco essa discussão que eu quero pensar com vocês, pensar com a mesa aqui em relação ao até a cidade. Essa cena é da dissertação da Cristiane, tá? Rosa queria comprar um rádio de pilhas. Fomos ao centro da cidade onde ficava o camelódromo. Rosa passeava pelas bancas que vendiam roupas, CDs, meias e conversava com os vendedores. Interessada na grande variedade de produtos e de histórias que ao longo do passeio eram disparadas com as suas perguntas sobre as vidas dos camelôs. Do casamento à traição, da moradia aos programas noturnos, Rosa, com suas perguntas picantes, provoca risos na cidade. Seu corpo se fazia rádio, por onde passavam histórias ordinárias sem nenhum glamour. Nessa cena, um muro invisível funcionando como de tijolos aparece. Ali, onde eu só via como objetivo comprar o rádio, ela me mostra que há uma experiência de trocar histórias com as pessoas e como isso era importante. Nessa experiência urbana, cidade não é um lugar funcional, um obstáculo a ser vencido, congestionamentos, violência, para chegarmos até o trabalho.
à casa ou ao rádio de pilhas. O camelódromo apresenta-se como o mercado da cidade de Eufêmia, montada por Marco Polo nas Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino. Não é apenas para comprar e vender que se vê em Eufêmia, mas também porque à noite, ao redor das fogueiras em torno do mercado, sentados em saco ou em barris, ou deitados em montes de tapetes, para cada palavra que se diz como um lobo, irmã, tesouro escondido, batalha, sarna, amantes, os outros contam uma história de lobos, de irmãs, de tesouros, de sarna, de amantes, de batalhas. E sabem que na longa viagem de retorno, quando para permanecerem acordados, bamboleando no camelo ou no junco, puserem-se a pensar nas próprias recordações, o lobo terá se transformado em outro lobo, a irmã numa irmã diferente, a batalha em outras batalhas. Ao retornar de Eufêmia, a cidade em que se troca de memória em todos os solstícios e equinócios. Bom, a cidade não é um lugar funcional, somente. Isso eu aprendi muito com as pessoas que a gente acompanhava. Fazia eu pensar sobre a minha circulação na cidade. Era isso. A gente combinou uma ordem aqui. Só uma associação livre, que pensando nisso que você conta, uma das primeiras residências terapêuticas femininas lá em São Paulo, estava num bairro bem distante assim, vieram todas moradoras do Pinel. E a história era assim: ai que saco, bom mesmo era o tempo do Pinel, elas falavam. Porque aqui a gente tem que cozinhar, tem que arrumar cama, né? E lá as enfermeiras faziam tudo. E elas até tocavam violão para a gente, paraíso, assim, né? E reclamando, porque a coordenadora, gente, vamos lá a casa. Vamos. E aí um dia a coordenadora tinha aqui no Pinel e falou, vamos lá, vamos todo mundo. E botou todo mundo no carro. E elas desceram do carro, olharam assim, entraram no carro e não saíram mais. Eu gosto de fazer isso. Bom, gente, 1000 coisas, também tive uma dificuldade, eu trouxe uma vinheta, tá? E só mobilizada aí pela fala anterior, acho legal contar que esse caso que eu vou trazer de um CAPS infantil, eu demorei para entender uma questão que a coordenadora do CAPS falava, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, o CAPS chama Freguesia do Brasilândia, né? Em São Paulo é assim, tem o centro, tem a marginal, né? E aí você vai indo para a periferia. Então a freguesia do Ó, que é do outro lado da marginal, ainda é um bairro classe média. Conforme você vai entrando assim nas avenidas, você vai vendo um morro, que agora é ocupação, e lá é a Brasilândia. Né? Só na Brasilândia tem uma população de mais ou menos 400 mil pessoas, sendo que, em número absoluto, é onde em São Paulo a maioria é negra. Tá? E a Patrícia, coordenadora do CAPS, falava, o CAPS fica na freguesia do Ó, e chama CAPS Ó Brasilândia. E ela falava, esse CAPS é racista. E eu não entendia, né? Só fui entender com todas essas conversas que a gente vem fazendo, e que é assim, para o sujeitinho lá sair da Brasilândia para se tratar no CAPS, é quase impossível, porque ele tem que pegar não sei quantos ônibus. Então, é um CAPS que, teoricamente, é para atender todo esse contingente de pessoas, mas o acesso é bem dificultado, né? A gente faz a parceria lá com o Giramundo, que é um serviço que tem na clínica da PUC, de ATs, uma parceria bastante tempo com esse CAPS. E no ano passado, a Patrícia, a gerente, falou, vamos fazer um recorte? Vamos pensar casos para serem acompanhados com essa questão étnico-racial. Né? E aí a gente pensou alguns casos, e essa menina que eu vou trazer então é um caso desses. Assim. Maria nasceu na prisão, né, negra, sua mãe, os
usuária de drogas, teve 10 filhos, porém nunca se responsabilizou pelo cuidado de Maria, que agora tem 12 anos e mora na Brasilândia, com sua avó, 2 irmãs menores e seu tio, que no começo era ele que trazia para o CAPS. Veio para o CAPS há alguns anos com diagnóstico de TDAH e medicada com dose extremamente alta de Ritalina. A professora contou que fizeram uma vaquinha na escola para comprar medicação para ela. Com as idas ao CAPS, Maria vai aos poucos conseguindo aproveitar os grupos e tal. Nas reuniões de rede, junto com o NASF, os acessos falavam da dificuldade de lidar com a violência dessa família, que lhe causava medo, e eles falavam que já tinham sido ameaçados pela família. Certo dia, Maria chega ao CAPS contando que teria uma conversa com a psicóloga da vara da infância e da juventude no dia tal, quando se ia decidir quem ficaria com a guarda dela, se a mãe ou se a avó. E ela pede então que o CAPS vá junto nessa conversa e a AD e a psicóloga se dispõem a acompanhá-la e combinam de se encontrar lá naquele dia. A verdade é que se discutiria quem não ficaria com ela, pois nem a mãe e nem a avó queriam ter a guarda e seguir nos cuidados dela. A família toda compareceu à vara, então eles ficam lá numa sala de espera da AT e foram chamando um a um da família, conversava, falava, ela foi ouvida, todo mundo foi ouvido, mas em determinado momento o tio vira e fala assim: bom gente, tchau, tenho que trabalhar, vou embora. E vou levar minha mãe, que era a avó que cuidava, junto com as irmãs da Maria. Vou embora. E aí fica a AD, a psicóloga Maria e a mãe com o bebê. Aí a mãe aproveita lá um momento em que a Maria faz o... Ela aprontava, ela não parava quieta. Ela entra no banheiro, a mãe foge. O bebê. Então se vê na frente, na porta do fórum, a AD, Maria e a psicóloga. E aí as duas falam, então vou voltar para o CAPS, e a Maria fala, não, eu quero ir para a casa da minha mãe. E elas falam, mas a tua mãe não quer te receber agora, vamos embora. E aí nesse momento elas estão lá, volta para cá, volta para lá, Maria sai correndo do fórum, foge. E as duas foram atrás. Percorreram a Lapa durante algumas horas. Maria entrou em diversas lojas, bagunçando o que via e provocando os pedestres. Quando viam, ela estava com algo na mão, um sorvete, uma coxinha. Pegou emprestado o celular de uns rapazes na rua para ligar para a mãe. Aí a T fala, ela é esperta. Com o passar das horas, foi ficando cada vez mais desorganizado. Atravessava as ruas correndo e tinha que segurá-las para que ela não fosse atropelada. Sem limites, colocava-se em situações de muito risco. Perdiam-se, elas não se achavam. Foram momentos de muita tensão e angústia. As ruas tornaram-se estranhas e desconhecidas para as duas terapeutas. O tempo parecia outro. Estavam cansadas de tanto andar e correr e não ser escutadas. Parecia um jogo interminável, onde ela parecia se divertir e as duas terapeutas se sentindo manipuladas. Muito desorganizada, ela começou a rir, parou de falar e rir. Propuseram ir ao Conselho Tutelar da Lapa para retornar ao CAPS de carro. E ela falava que não, que o que as duas queriam era abrigá-la. Seguiu correndo. Quanto mais corriam, mais elas iam atrás dela. Parecia procurar impedir esse movimento. Não ficou sozinha em nenhum momento. Após muitas horas, de repente a psicóloga conseguiu entrar com ela no ônibus e foram para Brasilândia, até se despede. Chegando no CAPS, ela encontrou o pediatra, que acompanhou até a casa da avó com o carro do CAPS. Ele contou que no carro, durante o trajeto,
Maria ponderou que talvez o abrigamento não seja tão ruim assim. Então a cena é essa, tá? A vinheta é essa. Eu só vou levantar questões, tá? A gente fica pensando, né? Já foi falado aqui, como a cena e a cidade e o AT se juntam. Né? Quando a Mariana começa a contar, eu lembro sempre de uma fala de uma paciente que também não saía de casa, e ela falou para ter, quando você entra, parece que você traz a rua para dentro de casa. Né? Então, a gente sabe assim que a cidade se modifica no AT. Né? A Avenida Paulista lá pode virar campo de concentração, facilmente no AT. Né? Também a gente se surpreende e não se surpreende quando a gente vê movimentos de inclusão, que a cidade, de uma certa maneira, faz caber a diferença. Né? Então tem aí no livro que a Silvia Edith mostra, tem lá a cena do moço indo comprar um óculos e ele acha o óculos numa loja de agrotóxico. Né? E toda a situação, essa construção disso para chegar no agrotóxico, e é muito interessante, porque em determinado momento a loja para, a mulher do caixa pega o espelhinho, a cidade se modifica para acolher. Né? Mas aqui no caso, será que dá para dizer que a cidade, nessa vivência, como a Maria viveu, de circulação louca, desenfreada, arriscada, sem limite, mas acompanhada, será que a gente pode afirmar que foi esse movimento na cidade que ajudou a Maria a reinventar sua história? A questão é essa, na verdade. Foi todo esse trânsito, foi tudo isso, essa circulação e o fato delas estarem lá. Será que é isso que faz com que a Maria, em algum momento, possa se repensar? E aí, só uma observação, né? Porque eu peguei isso aqui de um relatório de uma aluna de AT e eu fui pondo na terceira pessoa que ela falava em primeira pessoa, né? E a gente vai pensando como o AT, para estar junto, ele um tanto tem que abrir mão da sua organização, do tempo, do espaço, ele vive tudo isso de uma outra maneira. Né? Mas me chamou a atenção, e também coloco isso como questão aqui, né? Quanto tempo durou esse AT? Porque a AT vai falando, e horas, e depois de horas, e o tempo não acabava. Né? E será que foram tantas horas mesmo assim? Eu fiquei pensando, tem associação livre mesmo, né? Mas deve ter durado o quê? Umas 3, 4 horas? Tudo, desde o fórum até a fuga, até a saída, até a correria, até chegar no carro. Né? Então, isso só para pontuar assim, a intensidade como a gente vai vendo as coisas e o que a gente precisa para poder acompanhar alguém na cidade. Então, vou ficar por aqui, né? Falando desse tema. Bom, bom dia, né? Gostaria de agradecer o convite do professor Peço e do José Mestre. A pessoa Marita colaborativa. A Larissa, né, a Vera, confesso que fiquei bem feliz, né, com o convite, ao mesmo tempo assustada, né, com a Débora, né, o quanto eu já conheço as obras dela, e agora que está conversando junto. Né. Mas assim, eu percebo aqui, né, que a gente fala então de uma clínica que meio que se nota, né, algo que a gente está falando que parte por uma certa linha de afetos, né, isso me agrada muito, né, então realmente assim, fiquei muito feliz e eu acho que a gente aqui vai propor uma conversa. E aí eu iniciei assim, né, eu peguei de manhã, uma olhada na vinheta melhor e tal, e aí agora a gente conversou, de repente a gente pode iniciar essa conversa a partir disso. E eu fiquei pensando assim, né, quando a gente fala em AT, né, acompanhamento terapêutico, a gente parece não, né, a gente está ao encontro de um dispositivo clínico, né, ao mesmo tempo político, híbrido, e eu acho que é isso que a gente seria assim, eu acho que o campo da potência, né, essa hibridização, de um movimento que é transdisciplinar e que se propõe a pensar a cidade enquanto um espaço público da própria clínica, né, o
espaço público se torna a nossa clínica. E eu acho que aí a gente se depara assim, com muitas amarras, né, no qual muitas vezes a gente não está habituado. Eu me lembro, eu também assim, sendo extremamente afetada por isso, e aí eu fiquei, né, estava falando das histórias, eu estava pensando, a primeira experiência, né, que eu tive com AT foi também, né, no meu estágio. Eu fui aluna da Fátima Fischer, e eu fui fazer estágio então no CAPES, né, que era em Novo Hamburgo, no CAPES. E me apresentaram, então, né, olha, vamos, né, conhece melhor uma menina e tal, e enfim, eu comecei a ir na casa dela, a gente começou a sair, e teve um momento especial, né, quem conhece Novo Hamburgo é uma cidade cheia de lombas, né, e ela desce correndo, passa numa avenida e se atira na frente de um carro, e eu desesperada, né, ali eu tive contato de fato, assim, né, o que quando a gente fala, né, que o AT é uma clínica do inesperado, ali realmente eu percebi, assim, que quando a gente fala também, né, que a teoria não dá conta e que a gente precisa fazer essa composição, eu me lembro muito dessa cena e eu fiquei, eu acho que uns 6 meses, assim, com muito medo, né, de sair e pensando, nossa, né, o que eu estou fazendo? Mas parece que a gente começa a criar, assim, articulações e formas pelas quais a gente não dá conta, mas mais ou menos a gente dá conta. Eu me lembro que aí a gente eu convidei ela para brincar de se esconder, e aí eu, né, tirei, né, também, só que atrás do mar, e ela veio, enfim, tudo deu certo, né? Mas poderia também não ter dado, né? Ou deu, né? Enfim, e aí eu fiquei pensando assim, né, que se a gente fala, se a gente fala, né, que a gente pretende, então, uma transformação da vida cotidiana, que acontece em circulação do território, e aí eu não me lembro exatamente quem que falou, mas eu acho que foi tu, né, que trouxe ontem a ideia de circulação. Eu fiquei muito pensando sobre isso, assim, a circulação policial, né, então, não sei se foi, alguém falou, que circula, né, e aí a gente fala circulação aqui, né, claro, né, pensando então circulação de fluxos, né, de abertura ao certo plano de liquidicidades. Eu acho que esse é o nível da circulação que a gente quer aqui. Mas ao mesmo tempo essa circulação também eu fiquei muito tocada, assim, né? Pensei um pouco da relação entre o público e o privado, né? Quando a gente está no espaço público, né? E aí Hard Negra nos ajudou muito a pensar, e aí, né, acabam nos dizendo que todos os espaços públicos eles são muito suscetíveis a um certo aprisionamento, né? E eu percebo que sim, e talvez a circulação está dentro desse contexto, né? Então, algo que circula enquanto fluxo de intensidade, mas algo que também nos provoca um certo aprisionamento. E aquele caso daquela menina em especial, eu fiquei muito aprisionada, né? Eu lembro que as práticas seguintes, assim, eu tendi a ir na casa dela, eu tinha medo. Então, pensando em todas essas intensidades, eu fui aí, né, lendo então o caso da Débora, eu fiquei pensando, né, o quanto a gente pode pensar a clínica de uma certa afirmação da dimensão coletiva e do comum. É isso que a gente tem, né? E que por vezes a gente banaliza a ideia de comum, né, e a gente toma o comum numa perspectiva completamente diferente da ideia, porque a gente acaba que colabora com uma ideia de uma diferença de um corpo social unificado, né? Mas que aqui a gente está falando de um processo que tende a uma busca de singularidades, né? E o quanto a gente consegue fazer isso de fato, quanto a gente nos aprisiona em tudo isso, assim. Aí eu fiquei pensando também agora, né, com a fala do Rafael, eu me lembro da tese da Vanessa Maurenti, né, que era minha colega quando eu estava no mestrado, e ela fez um trabalho lindíssimo, assim, super sensível, no São Pedro, no qual ela utiliza a fotografia também como dispositivo, e eu me lembro que ela conta na tese que existe um orifício, né, no qual ela fotografa, tem um menino que vê um buraquinho lá, né, na parede do Hospital Psiquiátrico de São Pedro, e que aquilo ali parece que dispara o mundo, né? E o quanto a gente está aqui falando de mundos, né? De uma circulação que colabora com essa ideia de mundos e com uma certa reinvenção desse espaço, né? E que produz sim uma singularidade. Então eu fico pensando, ontem também alguém falou, que trouxe até onde a gente pode ir, né? Qual seria o limite? E aí eu fiquei pensando assim, qual seria então o limite do cuidado, né, das estratégias do cuidado e as estratégias de uma clínica que versa pelo campo do comum, né? O comum enquanto essa perspectiva interessante, enquanto produção. E aí também, né, eu lanço para vocês, eu fico pensando qual seria então essa estratégia, né? E aí ela apresenta uma menina, né, de 12 anos, uma menina que já nasce numa instituição total, né? Uma menina que ela já nasce no cárcere,
E aí eu coloquei assim, então, é uma menina inserida na rede de serviços que parece ter o CAPS como, então, uma referência. Ela é surpreendida por um episódio, vamos dizer, de negligência da família, né? E ao mesmo tempo o Carlos também tem que se deparar com tudo isso, né? E olhar para essa situação de uma menina que parece não investida por um contexto familiar, mas ela investe sim nesse contexto familiar, né? E que no movimento, poderia dizer, de TDAH, mas assim, né, de desorganização, ela nos apresenta a cidade. Isso me chama muita atenção, porque eles falam de uma certa situação, uma bagunça, né? De uma certa desorganização que os profissionais têm que também, a gente fala de uma clínica em ato, eles estão em ato ali, e os profissionais também eles têm que se deparar com essa certa desorganização que é deles também, né? Não é só dessa menina. E que nessa desorganização, eu fico muito pensando que ela apresenta sim a cidade por ela mesma, né? A cidade que vai fazendo costuras e que vai oportunizando, então, a esses profissionais olhar para essa cidade e no texto, né, na vinheta, eles também eles percebem que é uma outra cidade, né? Que aquelas ruas, aquelas vielas pelas quais eles têm contato, se torna outra. Eles também desconhecem essa cidade. E eu me senti assim, porque naquela experiência primeira lá no estágio, eu também percebi que aquela cidade era outra, né? Ela não era mais a cidade que eu conhecia e que eu precisava, de fato, conversar então com essa, né, menina também tinha, não tinha 12 anos, tinha 11 na época, e que me apresentava uma outra cidade, uma outra realidade, assim. Então parece que a própria equipe ela acaba que ela circula numa lógica da hiperatividade também, né? Mas uma hiperatividade interessante aqui, não nessa lógica, né, que tem uma certa patologização, mas um lugar que nos convoca então a olhar para toda essa movimentação, né, que a cidade, que o urbano nos traz, então, né? Ao mesmo tempo, eu percebo que tinha uma preocupação, assim, dos próprios profissionais, porque na medida que eles estão, então, circulando pela cidade, numa lógica desse lugar público, né, e ela tende a solicitar, ou ela quer ir na casa da avó, ela está falando que ela quer ir num espaço privado, né, e como é que a gente faz essa relação, né, como é que a gente consegue, de fato, pensar nesse entre, né, eu acho que aí estaria a saída, e ao mesmo tempo a gente pensa assim, né, qual seria a função do AT, né, a função do AT seria uma delas, né, de tantas, eu percebo que é ampliar, expandir então as redes de circulação. Só que essa circulação é nossa também, porque a gente também está na cidade, né? E se a gente se modifica na cidade, a cidade também nos oportuniza nos modificarmos, como é que a gente percebe tudo isso, né? Então acho que uma relação que eu fiquei pensando é que a gente precisa ultrapassar a dicotomia entre o público e o privado. E ao mesmo tempo que a gente precisa então operar no campo do impensável, né? De algo que se torna outro, né? Em busca de um lugar comum. Se a gente fala então, né, que essa clínica ela opera na perspectiva do ClinAme, né, baseada então num certo deslocamento de um processo autoritário e aí a gente tem por um processo de redes colaborativas, vamos dizer assim, sempre em movimento, que busca então o viés político, né, porque a gente sabe que é impossível pensar essa clínica nômade longe, né, desse processo político, de uma clínica de acesso ao afeto, de um modo de se relacionar que busca então um desvio, uma diferença, e de um saber potente que não opera no campo de território, poderíamos dizer assim, mas num campo de vida, né, um campo vital. Como é que a gente encontra, como é que é possível, né, pensar talvez quais estratégias de cuidado e quais seriam as estratégias de clínica do comum a gente poderia ofertar. Então, na verdade, eu não respondi nada disso que ela traz, né? Eu trago mais inquietações, né, para a gente poder pensar sobre isso e com base também, né, no que o Rafael traz, porque a gente também tem algo que às vezes a gente toma uma clínica, a gente precisa pensar a clínica e a sua desinstitucionalização, mas a gente sabe que a gente precisa muito mais, né, pensar o quanto essa clínica também está institucionalizada, né, e como é que a gente opera dentro dessa desinstitucionalização, que ela não está longe de mim, né, ela está aqui colocada. Então, acho que é isso, acho que a gente podia então, começar a pensar. Então,
abre para perguntas, colaborações. Eu acho importante a questão da instituição enquanto que nos protege, né? Ontem foi falado do AT que vai para o domicílio e hoje é falado do AT que vai para a rua. Então, é bem isso assim, o quanto a gente, dentro da instituição, fica tranquilo, o quanto ir para fora é difícil, mas para eles também o inverso, né? Primeiro eu queria agradecer, que eu acho que essa temática ela é muito complexa e é o cerne, né? Vamos pensar assim, eu acho que vocês trouxeram questões muito importantes para a gente pensar, porque me parece que o diferencial do AT é justamente essa rua que entra na clínica, né? Assim, onde o AT é um testemunho dessa relação com a cidade, né? E ao mesmo tempo, ali ele também não está numa posição tão confortável quanto estaria, né, dentro de um consultório, né, onde, seja na casa, seja na cidade, tem sempre algo do externo que desacomoda, né, aquela relação que poderia ser dual, né, num ambiente mais protegido, assim. E, não sei, fiquei pensando um pouco ali da situação, né, que a Débora traz, assim, o quanto esse ir atrás dela parece que ressignifica algo da vida, né? Porque mesmo tendo nascido numa instituição total, parece que ela nunca teve um lugar, né? Nunca teve um olhar, né, ou muito frágil, né? Assim, isso muito sutil, né? E talvez esse ir atrás, sustentar isso de, bom, ela tem um lugar, a gente não vai deixar ela ir, né? Talvez nessa questão da família de fugir, né? De ir embora e meio que, bom, vamos ver o que acontece, né? Ali as profissionais marcaram uma outra posição, né? Que foi colocar ela nesse lugar, né, de sujeito, né, e que, bom, eu acho que outras situações, inclusive essa que o Rafael traz, né, da senhora lá para mim também é muito emblemática essa cena, assim, que eu também lembro até hoje, né, porque eu acho que talvez depois da primeira conversa onde ela estava dentro do quarto, ela começou a passar, quando a gente começou a ter, ela ficava amarrada no sofá, né, lá na unidade, no Hospital Psiquiátrico São Pedro. A senhora, o primeiro caso que o Rafael... Ela fica na área aberta, né, eu imagino, porque eu não peguei esse primeiro tempo onde ela ficava só dentro da sala de observações. Quando a gente começou a acompanhar o caso, ela ficava no sofá da unidade, amarrada no pé do sofá, né, então o movimento institucional, ele é sempre muito cerceado, né? Então, bom, tudo bem, não é para ficar na sala fechada, então ela fica na sala da unidade amarrada. A gente, né, não modifica a relação com ela, né? Não modifica o olhar, né? Só aparentemente ela está num outro ambiente, né? Então, poder ter esse olhar para pensar quem é esse sujeito é que permite, então, né, repensar a história dela e o que ela buscava nessa circulação. Então, acho que é muito linda essa cena, assim, porque é tão absurdo para quem está de fora pensar que uma senhora de 80 anos vai fugir de um manicômio, né? Vamos pensar assim, para entrar no manicômio é cheio de regras, né? É tão difícil para a gente conseguir entrar, mas que essa lógica de que ela pode fugir é também a realidade daqueles profissionais, também nos faz, né, não entrar numa
perspectiva de, né, sei lá, eu acho que a gente também tem que considerar, né, que realidade é essa pelos quais os profissionais que também acabam se institucionalizando, né? Então, não sei, eu queria também lançar assim, né, como questão para a gente pensar sobre isso. Uma das coisas que agora a Raquel falou, mas que eu pego um gancho do professor Ricardo de antes, é a questão de como nós nos colocamos muitas vezes como o que apresenta a pessoa em determinados lugares, né? Porque, enfim, acho que todos nós, quantas vezes, né, experimentamos isso, que a gente sai com alguma pessoa, um doente mental, enfim, e quando a gente chega nos lugares, eu me lembro uma vez que eu fui um grupo de pessoas lá do IPF, que estavam com alta, a Adriana, aquela psicóloga ontem até citou essa experiência, e eu fui com um grupo lá na Pressão Nova Vida, né? Nós fomos com um grupo de homens, enfim, lá para o aeroporto, e quando a gente foi comprar o lanche, a pessoa que foi pagar, eles estavam com o dinheiro deles, eles iam comprar com o dinheiro deles, e na hora de fazer o pedido, eles olharam para mim. Então, a gente faz a gente acaba sendo uma proteção, não sei, né, um intermediário da história toda, né? Por mais que a gente se esquive e tenta deixar eles de protagonistas, né? Então, não sei, eu estava pensando agora também nisso, né? Também nessa posição que a gente né, também tem como ter, que a gente quer que o outro seja, né, vai ter o nosso desejo para deixar, né, o desejo do outro, etc. e tal, mas a gente está entre a cidade e a pessoa, seja ela quem for, de abrigo, de saúde mental, né, a gente acaba sendo alguém que faz uma ponte ou uma parede, ou seja, o que for. Só pensando. Obrigada. Eu sei pouco de AT e não sei nada sobre aquela situação da menina que saiu andando pelas ruas de São Paulo, mas eu fiquei um pouquinho incomodada com essa expressão assim, desorganizada, né? Eu fiquei me perguntando se ela estava desorganizada ou se ela estava desorganizando algo que estava muito instituído, né, nos acompanhantes e na própria cidade. Bom, queria parabenizar a mesa, assim, acho bem importante. Fiquei ouvindo com muita atenção o Rafael, a Débora e a Raquel e tive a sensação que a fala da mesa amarrou muito com a fala da primeira mesa, no sentido de entender que o AT ele fica bem num lugar de função, né? Função política, função de afeto, função de amparo, função de acolhimento, função, mas sempre função de também fazer esse sujeito parar até para pensar né, na menina que fica solta, como tu colocaste bem, né? Ela para pensar, bom, quem sabe o abrigo não é tão ruim assim pela primeira vez, ela está enxergando pela primeira vez também que essa família não consegue assim acolher, não consegue, enfim, não consegue querer, né, desejar. E acho bem importante que
como a Raquel coloca, que é quando a gente faz também um espaço político, faz uma função política nessa cidade, nesse lugar, que a gente também pode daí desempenhar essas funções de forma mais micro, né? Porque desse formato mais macro provavelmente não dá. Eu também fiquei um tanto quanto incomodado com a palavra desorganizado, né? Isso eu acho que tem aí uma questão que é de ordem temporal, muito mais do que espacial. O desafio é acompanhar ritmos, acompanhar velocidades, tempos que vão sendo, né, criados, inventados. E o abrigar, né, o querer se abrigar, eu acho que abrigar não no espaço, né, mas nesse movimento, né, se sentir abrigado, né, porque acompanhar as velocidades e fazer corpo em alguns momentos, né, dar um contorno, acho que são coisas desafiantes e ao mesmo tempo muito excitantes, né? Cansativas também, exigem fôlego. Eu fico pensando muito mais na história dos ritmos, das velocidades, para descolonizar os espaços, descolonizar a cidade, o lugar do acompanhante, do acompanhado. Me parece que em alguns momentos o acompanhante vira acompanhado, né? Também. Oi, queria em primeiro lugar agradecer, porque para mim tenho muito prazer de participar desses espaços, né, onde a gente discute uma outra clínica, uma outra forma de pensar a clínica, né, e do quanto é uma clínica que extrapola os limites e pensa nesse lugar fronteiriço entre o público e o privado, quando a gente entra nos espaços da casa das pessoas e compartilha ali de momentos que são da família e se vê nesse lugar onde eu já não sei mais direito qual é o lugar que eu estou ali, né? Então é uma clínica que coloca também a gente como psicólogo em transformação de um jeito talvez mais evidente do que em qualquer outra situação, né? Porque tensiona mesmo, que lugar é esse que eu ocupo aqui nessa cena, né? Sobre a qual a gente não tem controle nenhum. Me lembro de uma situação de um estagiário meu que estava com um usuário do CAPS que tem muita dificuldade de se comunicar verbalmente e que ele está institucionalizado, mas toda vez que ele vai até o CAPS, ele não quer ficar no CAPS, então a avó dele mora ali perto, ele chega no CAPS e vai correndo para a casa da avó. E aí o estagiário, que é o AT dele, vai junto com ele e partilha desses momentos, então, lá na casa da avó dele, e aparece a ver que está se criando uma possibilidade de encontro ali. E aí, numa dessas, o pai dele teve uma situação em que a Kombi não pegou. E ele chamou o estagiário e disse: vamos lá, me ajuda a empurrar a Kombi, assim, né? Então depois foi toda a repercussão, assim, de que lugar é esse que eu estava ocupando ali. Quando me via, estava eu e o paciente, supostamente, né? Empurrando a Kombi do pai dele, assim, todo um questionamento, assim, de que lugar é esse que eu ocupo aqui como psicólogo, assim, né? E que não está dado, que se constrói nessas possibilidades do território.
Eu tenho algumas colocações para fazer. Cada cidade que vocês apresentaram foi uma cidade diferente, né? A gente teve, no caso da senhora do São Pedro, uma pessoa que não tinha acesso à cidade. Né? A Maria, ela só tinha o acesso à cidade. Então, eu pensei muito parecido com o Ricardo, eu achei que ela estava procurando, de certa forma, ela estava procurando um abrigo naquele universo de pessoas tiveram duas, né, a TE e a psicóloga, que acompanharam ela nessa busca por um lugar para ficar. Né, ela queria estar na casa da mãe, que não queria ela queria estar na casa da avó, que também não queria ela. No fim ela pensa, não, talvez tenha uma possibilidade, talvez um abrigo seja um abrigo também, né, não apenas a instituição. E pensar que para os acompanhados, muitas vezes, a gente pensa, estava falando nisso de reinventar a cidade, mas para eles muitas vezes antes de tudo, acessar a cidade. Que cidade eles podem acessar? Eu sempre acho assim, para não ter trabalho, o hospital psiquiátrico é o The Best. É assim, você tranca, fecha, não dá trabalho, assim, né? A velhinha não vai voltar, tranca, resolve. É muito fácil. Né? Eu acho que não dá para pensar numa clínica ampliada, numa clínica tratamento de liberdade, se a gente não entra com o corpo, se a gente não sua, se a gente não sai correndo atrás das pessoas, tenta segurar, às vezes sabe. Né? Então, eu acho que quando a gente batalha pela reforma psiquiátrica, a gente está se comprometendo com muito trabalho. Né? Então, aqui no caso, quanta gente envolvida, porque eu só citei, mas tinha a rede, tinha o NASF, e mesmo a própria equipe, né? Como é que a gente vai construindo jeitos para achar um lugar para essa moça, para essa menina aqui no caso, né? É muito trabalho. Concordo, né? Concordo que pode ser que nessa circulação em si ela esteja procurando, aí, nessa circulação, uma morada de abrigo. Né? Mas para mim o que marca é a presença das duas lá atrás dela com um outro olhar. Né? Eu não me incomodo, a palavra não veio, porque como eu disse, eu passei para a terceira pessoa aquilo que eles falaram. Mas não me incomoda a palavra desorganizado, gente. Eu prefiro, muitas vezes, falar que a pessoa entrou numa desorganização psíquica, que falou teve um surto psicótico, sabe aquela coisa? Se desorganiza. Né? Se desorganiza nisso, que é esse movimento que ela vai, entra, sai, quase atropelada, ela está desorganizada. Né? E desorganizou sim as duas que estavam atrás dela, não tem nem dúvida, porque é isso que eu brinco, né? Bom, quanto tempo passou? Né? Elas se perderam na cidade, elas também se desorganizaram. E talvez nesse momento onde todos estão habitando essa circulação, possa fazer alguma marca diferente que a Maria fala, bom, acho que é melhor abrigar, né? Deu? Vocês acham que isso responde de uma certa maneira? Ai, gente, é muita coisa, né? Para falar, estou pensando assim. Eu acho que o AT, você que coloca, né? A gente, às vezes, é anteparo, né? Às vezes a gente é aquele que promove, fala com ele, pergunta o que ele quer comer. Né? Eu tenho um amigo que fala, às vezes o AT tem que estar com cara de ovo. Né? Ele está acontecendo, sei lá, coisa muito diferente de tudo. E o AT está lá assim, como se fosse a coisa mais normal. Para sustentar que isso é um lugar. Né? Então a gente está aí nesse negócio do público, nesse entre o público e o privado, e como é que a gente vai
deixando brechas para fazer cabelo. Ai, gente, mil coisas, mas vamos lá, a gente vai volta. Eu peço desculpa, esqueci de agradecer, para mim sempre é uma alegria estar aqui com a Ulis, com a Ana, com a Vera. Eu conheci a Ana aqui também, desde outra vez, né? Rafa, acho que a gente quer só deixar esse agradecimento. Também, assim, quando eu li, não me incomodei assim com o desorganizado, né? Mas agora eu vou começar a pensar mais sobre isso, confesso, tá? Para mim, assim, esse campo da desorganização é essencial, assim, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando se isso não é talvez algo no qual se pode nominar, né? Então, desorganizado todo mundo pode estar, eu também, talvez, e aí a gente se coloca em constante risco, né? Mas como ela disse, assim, talvez quando a gente diz que alguém está em surto, a gente também se retira e não se coloca, porque a gente não pode estar em surto, a gente pode estar desorganizado. Então, nesse sentido, não me incomoda, porque eu me coloco dentro dessa perspectiva, mas eu também posso estar em surto. Então, não me senti incomodada, assim, né? Mas confesso, então, que eu vou pensar mais, talvez agora eu comecei a me incomodar, e isso é bom, né? Então, seguindo na mesma linha, assim, acho que também não me tocou a palavra assim, nesses termos, mas eu acho que é um pouco por aí também, essa necessidade de desorganizar, né? Pensando nessa relação com a cidade, né? Acho que sempre tem essa demanda, né, colocada de organização, né? Tudo muito organizado, né? Eu acho que essa colonialidade que a gente estava falando antes, né? Mas o desorganizado é preciso em determinados momentos. Né? O que eu acho legal nessa cena e em outras é que a gente aprende muito com os usuários, inclusive assim, dessa vontade, né, até de desorganizar e sair correndo às vezes, né? Mas a gente não pode esquecer, eu acho, que essa função, por que a gente está ali acompanhando? Por que eu estou ali? Né? Acho que isso é algo importante. E daí usar a palavra desorganizado porque a gente também conhece a pessoa, né? E sabe que aquele momento realmente é um momento que ela não está bem, né? Então, por isso me toca assim como... Eu também gosto dessa palavra muito mais do que surto, ou... né? Faz parte da doença, né? É o sintoma dela. Né? Quando a gente já coloca num outro plano, que é um plano que a gente não passaria por isso, né? E daí sim fala do distanciamento e tudo mais. Mas, bom, teve várias outras questões. Essa questão da gente ser colocado em um lugar de inusitado, né? E do impensável é muito íntimo, assim, da relação do acompanhamento terapêutico. Né? A gente nunca sabe, né, o que se vai passar. Quando a gente acompanha em supervisão, uma das coisas e se acontecer alguma coisa, se ele sair correndo, por exemplo, né? O que eu faço? Né? Eu sou o responsável? Como é que é isso? Né? É que a gente tende também a trazer essas questões como uma questão... isso acontece muito na reforma psiquiátrica, né? Que é um dos desafios que a gente tem, né? O usuário é do serviço. Os meus usuários, os nossos usuários, né? Tem uma certa captura que está colocada aí. E aí pensar essa relação com a cidade, para mim, é pensar também que essa é uma pessoa da cidade, ele circula por todo mundo, né? E aí é surpreendente, por exemplo, quando duas equipes acompanham o mesmo usuário, né? O quanto que tem isso colocado, e aí já dá uma... Né? Esse usuário deixa de ser exclusividade, isso é super importante, né? Ampliar as possibilidades, né? Talvez buscar o abrigo nesse sentido também, né? O abrigo vai ter essa função de abrigo, né? E o nome, né? Os nomes das coisas são muito interessantes, né? É abrigo, né? Quando se busca de alguma forma, está se buscando isso. E aí, quando a pessoa deseja isso, é bem diferente dela ser colocada, né, naquele lugar, que é geralmente o que acontece.
Enfim, fiquei pensando várias coisas, né? E para mim essa modificação que é possibilitada com a presença de pessoas com essa marca na cidade, de ir também desorganizando essa cidade, né? Como lembrando aquela música da Nação Zumbi, né? A necessidade de desorganizar para a gente se organizar, talvez. Né? E aí eu vou contar uma última cena que eu lembrei agora, a partir da fala da Débora. E aí é a última, tá? A gente só traz case de sucesso aqui, tá? Mas é que ajuda a gente a pensar, né, essa função do AT. E muitas vezes dá muito errado também. Né? Isso aí acontece também, tá? Mas assim, para finalizar, a minha fala aqui para mim, uma das cenas mais enigmáticas, e agora eu estou me dando conta por que eu não falei dela antes, assim, por que eu não lembrei dela, que foi lá no residencial terapêutico, que era quase às margens de uma grande avenida, uma rodovia, né, super grande. E aí tinha um usuário que ele atravessava aquela rodovia sem olhar para os lados, né? Deu engavetamento de veículos, várias situações bem complicadas. E aí, obviamente, né, o que a gente faz, né, vamos pensar um AT, né, para essa situação, né, porque a demanda da comunidade era: vocês não tem como fechar ele em algum lugar, né, vocês não tem como deixar ele preso em algum lugar. E aí foi muito interessante que o AT descobre que ele atravessava a rua para ir num ponto de táxi que ia do outro lado. Os taxistas tratavam ele muito bem, né? Inclusive ele chegava, já ia servir um cafezinho, né? Eles tinham uma geladeira lá no ponto de táxi, ele abria a geladeira, via o que tinha dentro, se tinha alguma coisa para comer, tinha total liberdade. E os taxistas, quando viram ele acompanhado, começaram a xingar o AT, né? Então tu é daquela equipe lá, um dia, né, vai acontecer alguma coisa com ele, eles estavam dizendo: olha, ficou muito sem reação na época, né? Mas ele diz: não, eu estou justamente aqui com o Mateus para poder, né, ver o que ele faz, enfim. Bom, resumindo assim, a gente fez uma reunião com a comunidade, tinha um abaixo-assinado, né, rolando para tirar o residencial dali, e a gente fez uma reunião com a associação comunitária, com o pessoal da escola. Tinha uma questão muito importante dos atropelamentos ali, inclusive de crianças da escola, né? Que não é a culpa das pessoas, né? Então não pode se culpabilizar os pedestres, tá? As pessoas andam acima do limite de velocidade ali, né? Porque o acesso à praia, né, passa por uma região urbana, várias questões implicadas. A gente começou a desconstruir talvez isso, né? De por que quando o sujeito tem alguma doença mental ou é louco, vamos dizer assim, né? Por que ele é um problema, mas todos os outros atropelamentos que aconteciam quase que semanalmente ali naquele lugar, e era muito mesmo, não era um problema, né? Bom, resumindo um pouco para vocês, quando a gente joga, né, a questão, diz: olha, esse é um problema nosso, não é um problema dele só, né? E não é um problema nosso enquanto serviço de saúde mental, é um problema aqui dessa comunidade. Uma das coisas que aconteceu, foi muito interessante, é que os taxistas mudaram de lado da rodovia, né? E para mim é uma das questões mais significativas, assim, em termos de o que o AT também pode operar na cidade, né? Fala de solidariedade, fala, né, de desorganizar um pouco, né, mas talvez pensando para a gente poder se organizar, né, nesse sentido. Só pensar que uma intervenção na cidade, né, de uma arquiteta, a cidade se adaptando, né? Eu quero agradecer em nome da Atena Rede a presença de vocês aqui na mesa e avisar que a gente vai retornar hoje às 14 com uma discussão coletiva de caso do Atena Rede, tá? Vai ser uma discussão bem aberta, a gente vai apresentar o caso e vai discutir ele junto com os nossos convidados e com os participantes. Então, às 14 horas a gente vai de volta.